Olá, meu nome é Gabriel de Carvalho, eu sou nutricionista e farmacêutico bioquímico e trabalho com nutrição funcional desde 1999. Na verdade, eu introduzi a nutrição funcional na América Latina lá em 1999. E um dos cernes, pontos centrais da nutrição funcional é exatamente o que nós chamamos de individualidade bioquímica. Isso foi visto, foi pensado, foi idealizado pelo Roger Williams, um bioquímico norte-americano, na década de 50, mais precisamente no seu livro Individualidade Bioquímica, Biochemical Individuality, publicado lá em 1956, que está aqui atrás na minha estante, inclusive. Está exatamente aqui. Ok? Bom, o ponto é: a individualidade bioquímica, ela vem de uma individualidade genética. Era muito difícil até pouco tempo atrás a gente realmente entender qual era o genoma do nosso paciente. Eu fiz vários exames genéticos em mim mesmo, foram 8 exames diferentes, até que eu realmente encontrei um exame que eu pudesse passar a indicar para os meus pacientes, que ajudasse realmente a entender profundamente o bioquimismo, o metabolismo do paciente. E esse exame foi o exame do laboratório Full DNA. O que acontecia é que os outros exames que eu tive contato usavam um número muito pequeno de polimorfismos genéticos, analisavam um número muito pequeno de genes e também de polimorfismos, e com isso o que acontece é que a tua visão do metabolismo é muito reduzida. A gente sabendo que temos cerca aí de 21 mil genes, a gente fazer uma análise de 5 genes, de 10, de 15, 20, de 30, de 60, é algo extremamente limitado, que vai ter, obviamente, uma relevância muito pequena. A gente também sabe hoje que os genes interagem entre eles, ou seja, uma rota metabólica inteira depende de inúmeras enzimas e, portanto, de inúmeros genes. Por exemplo, tu atribuir a questão de metilação só ao MTHFR é algo muito superficial, porque vários genes trabalham de forma encadeada. Então, antes de eu usar o painel da nutrição funcional do Full DNA, o que acontecia? Eu tinha que imaginar quais eram os polimorfismos, os genes, os problemas, as questões da individualidade do meu paciente. E o que aconteceu foi que depois que esse exame surgiu, eu realmente consigo saber o que está acontecendo, quais são as rotas que realmente não estão funcionando bem. E aí então, onde eu vou reforçar o tratamento. Se eu sei as rotas que não estão funcionando bem e as que estão, eu sei onde os nutrientes em especial que eu vou montar a suplementação ou os pontos da dieta que eu vou trabalhar, né? Então, existem alguns resultados que são inequívocos e que já aconteceram inúmeras vezes ao longo do tempo em que eu estou usando esse painel genético. Por exemplo, um exemplo clássico em relação à homocisteína. Quantos pacientes com uma homocisteína de difícil redução eu consegui resolver apenas depois de ter o exame genético do Full DNA na mão? Antes eu imaginava que eram ligadas a deficiência de ácido fólico, ou folato, melhor dizendo, deficiência de vitamina B12, um outro ponto bastante importante, e menos frequentemente de B6. Depois de olhar o painel do Full DNA, se abriu para mim a questão toda da colina, da betaína em alta proporção. Então, claro, B2 era algo que eu já verificava antes também, mas colina e betaína tendo um impacto tão importante na homocisteína em uns ou em outros pacientes somente depois da existência desse painel. Então isso foi realmente muito impactante. Então a minha vida foi assim transformada porque eu consegui muito mais objetividade no tratamento dos meus pacientes e obviamente os meus pacientes conseguiram realmente um resultado visível. Outra situação muito comum em relação à lipoproteína A aumentada, né? Então, conseguir identificar que isso tem uma origem genética, mostrar para o paciente e ao mesmo tempo ter ideias de tratamentos. Isso no laudo vem essa indicação de possibilidades de tratamento para serem ali colocadas, oferecidas para o paciente. Então, um ponto também bastante importante. Hoje, a minha visão é que todo paciente deve ter esse exame nas suas mãos, porque eu digo que ele é uma bula, é o manual de instruções que deveria vir com cada um de nós desde que a gente nasce. Porque ali a gente vai saber se a gente tem uma tendência a inflamar ou não, se tem tendência a problemas de metilação ou não, se tem tendência a detoxificar bem ou detoxificar mal, se tem tendência a ser mais alérgico ou menos alérgico, a ter problemas mitocondriais ou não. E aí, obviamente, já vem também com o que fazer,
como remediar, como atenuar esse problema. Então tudo isso é um painel que não te apresenta só o problema, ele te apresenta a solução também. Mesmo sugestão de exames, que exames usar para avaliar melhor aquele problema ali, sempre que possível. E além disso, como tratar, ou seja, a partir de fontes alimentares ou de suplementos, o que pode ser feito. Então realmente eu vejo hoje como algo que muda a prática clínica completamente, porque eu tenho uma resposta muito mais assertiva, muito mais direcionada, eu tenho uma resposta para dar para o meu paciente em relação àquele problema que ele tem um tratamento mais eficiente também, e hoje, assim, é algo que é imprescindível. Hoje, quando eu quero tornar o tratamento mais objetivo e mais direto, é a ferramenta que eu uso em primeiro lugar. Então, realmente todo profissional deveria ter essa ferramenta na sua mão.